Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, não tenha preconceito. Nós estamos aqui para estudar a Palavra de Deus. E que bom ter você aí para fazer parte desse estudo, tá? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. E hoje nós vamos estudar um tema muito importante. Eu gosto muito desse tema, mas eu vou explicar para você como devemos estudar. Eu estou falando aqui que nós vamos estudar hoje Atos dos Apóstolos. E o capítulo é o 10, tá? Então, para você que já está aí, o meu bom dia, tá? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Feche os olhos, cubra sua fronte, eu quero orar com você. Querido e grandioso Pai, obrigado, Senhor, por mais uma vez nos encontrarmos aqui na Tua santa presença. Que bom, Senhor, nós estarmos mais um dia aqui. A cada minuto que nós vivemos é importante, Senhor, para que nós possamos estar na Tua presença, porque nós não sabemos a hora que o Senhor vai voltar aqui nessa terra para buscar os Teus escolhidos. Então, que cada um de nós estejamos sempre apercebido, para que quando o Senhor vir, não encontramos nós desapercebidos, Senhor. Ajuda-nos a caminhar na fé. É o que nós pedimos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, eu estou falando então de Atos capítulo 10. Pegue a sua Bíblia, pega um papel, pegue uma caneta, para que você possa marcar os textos. Antes de mais nada, eu quero lembrar você que deixou seus comentários nos vídeos, que a semana que vem entre a semana que vem e a próxima semana eu vou sortear essa Bíblia e vou enviar para você aí, tá? Então pode ficar despreocupado, que você que for sorteado, você vai receber a sua Bíblia aí na sua casa, tá bom? Então, desde já, eu agradeço o carinho de cada um de vocês, e quando vocês puderem, ore por mim, que eu também sou uma pessoa que precisa de oração, né? Assim, eu oro para cada um de vocês. Eu não estou vendo vocês, né? Mas que o Espírito Santo abençoe a cada um de vocês, tá? Vocês que têm assistido os vídeos, têm feito os estudos, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. E eu estou todos os dias orando por vocês, mesmo, né, que eu não falo em nome, porque eu não conheço, eu não sei quem assiste os vídeos, né? Mas eu acredito aí que Deus tem abençoado a vida de cada um de vocês. Então, meus sinceros agradecimentos pelo carinho de cada um de vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês, tá? Bom, Atos capítulo 10. Atos capítulo 10, aqui, tem dois pontos importantes aqui, tá? Você sabe que nós, adventistas do sétimo dia, não comemos carne de porco e nem também comemos peixe de couro. Você pode me perguntar, bom, Juninho, alguns conhecem eu por Juninho, outros conhecem eu por Alessandro, né? Mas eu comi sim, a minha vida toda, né? Aí, carne de porco, peixe, sem exceções. Comia peixe que vinha, eu comi, né? Comia até cru, na verdade. E só que depois que eu comecei a estudar, a entender qual era o plano de Deus para minha vida, então eu deixei de comer certos alimentos que faz mal para a saúde, né? Principalmente entre elas a carne de porco, tá? Então hoje eu, minha esposa, nós não compramos nada que tem que vem exatamente do porco, né? Nós não comemos nada disso, não comemos camarão, peixe de couro, então nós não comemos nada disso aí, tá? Mas também nós não condenamos você que come, tá? A lei dietética Deus deixou aqui na Bíblia. Então, tudo que é aquilo que Deus diz que faz mal para a nossa saúde, se nós pudermos com oração e muita fé, nós devemos deixar do lado, porque Deus que fez
essa máquina que ele sabe como funciona. Então, nós adventistas do sétimo dia não comemos certos alimentos, tá? E aí, então, o que eu quero destacar com isso? Eu não vou falar sobre o comer aqui. Mas daí muitas pessoas usam Atos capítulo 10 para dizer que Deus abençoou todos os alimentos, tá? Então isso já vou deixar para você aqui, que a visão que Pedro tem aqui não é de nada de comer, sobre carne imunda, tá? Então esse relato está descartado. Outra coisa, nesse mesmo capítulo, fala que os gentios receberam o dom de língua e falar em língua. Tem os nossos irmãos pentecostais que também usam o texto de Atos capítulo 10, 34 ali, para falar ali que o Espírito Santo deu o dom de língua para eles falarem línguas estranhas, né? Também esse fato está descartado em Atos capítulo 10, que o propósito do texto não é esse. O propósito do texto de Atos capítulo 10 não é nem comida e nem dom de língua, tá? Não é esse o propósito do texto. Não é. Ele tem aqui uma conotação de dom de língua quando o Espírito Santo derrama sobre o gentil, mas não é necessariamente línguas estranhas, né? Que os nossos irmãos pentecostais aí defendem, tá? Então aqui eu vou ler agora Atos capítulo 10 e vou explicar para você um pouquinho sobre esse contexto, para que você possa entender do que o texto se trata, para não nos criarmos uma confusão aí. Atos capítulo 10, eu vou ler aqui o versículo 1. Morava em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus em toda a sua casa, e o que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Estando esse homem observando claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, cerca por volta do meio-dia, um anjo de Deus se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Esse, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: O que é, Senhor? E o anjo lhe disse: A tua oração e a tua esmola subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiro a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Pronto. Até aqui. Nós não vamos ler Atos capítulo 10 inteiro. Vou só resumindo aqui. Cornélio era um homem gentil, tá? Vamos dizer, um homem pagão, um homem gentil. Ele teve uma visão, pareceu um anjo para Cornélio. E diz assim: Cornélio, me envia mensageiro e manda a gente lá em Jope e manda chamar Pedro. Manda chamar Simão, que tem por nome Pedro. E aí Cornélio, então, vai mandar os mensageiros ir até Pedro. Por que um anjo apareceu a Cornélio? Veja bem, Cornélio é gentil. Os judeus e os gentios não se misturavam. Eles não se misturavam. Não podiam nem mesmo estar no mesmo lugar. Se um gentil relasse nos judeus, por exemplo, a pessoa ia embora se purificar. Dizia que estava contaminada pelo gentil. Veja que a ignorância era tanta, né? Que era até mesmo assim, no ponto de vista, ser ridículo, né? Que tudo que um gentil tocava, o judeu não punhava a mão. E se comprasse alguma coisa de um gentil, eles purificavam, né? Porque achava que só o gentil tinha pecado. Então, no versículo 9 diz assim: no dia seguinte, aí Cornélio mandou, né, os mensageiros. No dia seguinte, indo eles a caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro no eirado por volta da hora sexta, por volta também do meio-dia, né? Pedro que subiu, essa aqui que é a hora sexta, perto do meio-dia, né? Aqui é a hora 9 de Cornélio, que acho que é perto das 3 horas mais ou menos. Eu confundi aqui o texto, tá? Aqui na hora 9,
Aqui acerca da hora nona. Então aqui é perto das 3 horas que Cornélio teve a visão. Só corrigindo aqui para você entender. Tá? E aqui a hora sexta é perto aqui do meio-dia. Então Pedro subiu, né, no eirado por volta da 6ª para orar. Estando com fome, quis comer. Mas enquanto lhe preparava a comida, sobreveio um êxtase. Então viu o céu aberto, descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelos 4 pontos, né, do lençol, contendo de todas sortes quadrúpedes, répteis da terra, aves do céu. E ouvindo-se uma voz que dirigia a ele: Levanta-te, Pedro, mata e coma. Mas Pedro replicou-lhe: De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi alguma coisa comum e imunda. Segunda vez a voz falou: Ao que Deus purificou, não considere comum. Sucedeu isso por 3 vezes. Ao longo daquele objeto foi recolhido ao céu. É aqui que está o ponto, né, que eu já expliquei. Então, quando acontece esse fenômeno, aqui esse lençol abaixa do céu, Pedro vê todo tipo de animal imundo ali. E a voz diz assim: Pedro, mata e coma. Aí Pedro diz: Senhor, eu nunca comi nada incomum e nem imundo. Aí diz assim: não considere comum nem imundo aquilo que eu purifiquei, né? Aquilo que Deus purificou não considere imundo. Então veja bem, nessa visão, aqui que as pessoas dizem que está falando sobre comer. Mas daí, nós não podemos nós mesmos tirar por nós mesmos aquilo que o texto não está dizendo. Veja que o próprio Pedro vai explicar aqui no versículo 17, ele já explica. Não é nem comida e nem outra coisa, né? O versículo 17 diz assim: Enquanto Pedro estava perplexo sobre o qual seria o significado da visão, Pedro também não entendeu a visão, eis que homens enviados da parte de Cornélio, então, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. Chamando, indagavam se ali hospedava um homem por sobrenome Pedro. Enquanto Pedro meditava acerca da visão, querendo saber o que aquilo significava, disse-lhe o Espírito Santo disse a Pedro: Está aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu enviei. E descendo Pedro para junto do homem, disse: Aqui me tendes, sou eu, o que buscais? E aí, continua: E o que vieste? Então disseram: O centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo um bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Veja, Cornélio teve uma visão de um anjo. Olha a importância de dar sentido ao texto, de entender o que o texto está dizendo. Cornélio era um homem gentil, mas temente a Deus. Um anjo aparece para ele e manda enviar os homens dele, os mensageiros, até Pedro. E aí, Pedro teve uma visão, porque os judeus não misturavam com o gentil. Quando Pedro está meditando na visão que ele tem, querendo entender, o Espírito Santo diz assim para ele: Pedro, tem aí 2 homens à tua procura. Desce depressa e vá sem nada duvidar. Porque aqueles homens que veio procurar Pedro também eram gentil. E aí Pedro então pergunta para ele: o que viesse? Daí ele explica porque eles estão ali. Porque Cornélio teve uma visão com o anjo. E olha para você ver. E o anjo mandou dizendo assim: vai chamar Pedro à sua casa para você ouvir a palavra de Deus. Para ouvir as tuas palavras. Qual que é as tuas palavras? A palavra do Evangelho. Você viu a importância? Aqui, o contexto todo
é mostrar que Deus também aceitaram o gentil no reino, no seu reino, tá? E aí continua dizendo aqui. Eu vou ter que ler aqui um pouco mais agora do capítulo, do versículo 23. Pedro, pois, convidando-os ao entrar, e hospedou. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos que habitavam em Jope foram em sua companhia. No dia imediato, entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Acontecendo que, indo Pedro ao entrar, saiu Cornélio ao seu encontro, e prostrando-se aos seus pés, adorou. Mas Pedro lhe disse, dizendo, ergue-te, eu também sou homem. Pedro não aceitou ali a sua adoração. Falando com ele, entrou e encontrou muitos reunidos ali, e a quem se dirigiu, dizendo, vós sabeis, é aqui que está aqui, ó. Olha, veja, o Pedro mesmo, a Bíblia mesmo se interpreta sozinho. Diz assim, ó, vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se com o mesmo ou aproximar-se de alguém de outra raça. Mas Deus me mostrou que nenhum homem considerasse comum ou imundo. Veja, o que o texto está dizendo aqui? Está dizendo de carne? Está dizendo de comida? O que está dizendo? Eu vou dizer de novo. Mas Deus me mostrou. Quando Deus mostrou? Na visão que Pedro teve do lençol. Que nenhum homem considere comum, está aqui no texto, aqui ó, em Atos capítulo 14, Atos 10, 14, comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Porquanto, pois, por que razão me mandasse chamar? Respondeu-lhe Cornélio, faz hoje 4 dias. Daí Cornélio começa a falar o que aconteceu. Né? Que ele teve uma visão com o anjo e aí ele dá o relato. No versículo 34 diz assim, então falou Pedro dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Né? Aqui que está agora, Deus está incluindo no seu reino também os gentios. Então falou, não faz acepção de pessoas. 35. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Então, a salvação é disponível para todo mundo hoje. Para todo mundo, sem exceções. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhe o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Viu? Esse é o Senhor de todos, não é o Senhor só meu. É o Senhor meu, seu, de todo mundo. Basta você aceitar. E aí continua no versículo 17. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando de todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Veja que quando Pedro começa a explicar, é uma passagem muito, muito importante. Mateus capítulo 28, 18 e 19 diz assim, ide por toda a nação pregar o evangelho. Né? E aqui Pedro começa falando, por todo lugar que passou, né? Que Jesus passou pela Judéia, né? Ali em Nazaré. Então, assim, ó, todo lugar Jesus curou, né? Os oprimidos do diabo. E aí Pedro começa a falar aqui sobre a ressurreição de Cristo. E aí quando nós chegamos aqui no versículo 42, diz assim, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. E aí continua dizendo assim, no versículo 43, dele todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome todo aquele que nele crê recebe remissão dos pecados. Que importantíssimo esse texto. Todo aquele que nele crê recebe o dom do
recebe a remissão do pecado, recebe seus pecados perdoados. Então basta você aceitar aí Jesus Cristo como seu Salvador pessoal e os seus pecados estarão todos perdoados. Claro que devemos pedir perdão com o coração aberto, tá? E aí então agora nós vamos entrar na última parte do texto, que é quando o Espírito Santo trabalha diretamente na vida da pessoa para fazer com que a pessoa entenda. Veja, Pedro, como eu já disse, era judeu. Cornélio era gentil. Pedro não usa a palavra gentil para não agredi-lo, mas Pedro usa a palavra raça, nação de outra raça. Mas até que então, Pedro ainda não está bem convencido, né? Ele sim viu a visão que o Espírito Santo falou, vai sem duvidar. Mas como é que Pedro teria certeza agora que ele poderia, que o gentil entenderia a palavra de Deus? Essa resposta está bem aqui, nos versículos 44 em diante, que vai dizer assim, ó: ainda Pedro falava essas coisas quando caiu-lhe o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis, o que era da circuncisão, que vieram com Pedro, admiravam-se, porque também sobre o gentil foi derramado o dom do Espírito Santo, pois ouviram falar em línguas e agradecendo a Deus. Então perguntou Pedro, porventura pode alguém recusar a água para que não seja batizado esses, que assim como nós receberam o Espírito Santo? A evidência que o Espírito Santo mostrou para Pedro foi derramar sobre o gentil também o dom de língua, aquele mesmo que eles receberam lá em Atos capítulo 2, no dia de Pentecoste. Agora também os gentios receberam o dom do Espírito Santo e Pedro ouvia eles falar em línguas, agradecendo a Deus. E Pedro diz assim, como que nós podemos negar a água para batizá-lo se eles também receberam o dom do Espírito Santo? E aí, pois ouviu falando aí no 46, né? Eu li aqui, e ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse ali por muitos dias. Veja que texto mais interessante, você vê a obra do Espírito Santo. Lembra que nós estudamos aqui poucos dias atrás, quando o Espírito Santo age na vida da pessoa. Veja, quando Pedro estava pregando ainda, o Espírito Santo agiu, mostrou para Pedro agora, além da visão que o Pedro já tinha entendido, agora o Espírito Santo derrama o seu dom e aquelas pessoas gentil que eram separado dos judeus, agora são um povo todo em um só. E depois você pode ler também Atos capítulo 11, tá? Aqui, eu vou ler aqui só um versículo do capítulo 11, do capítulo 11, versículo 14, diz assim: qual te dirá a palavra mediante as quais serás salvo tu e toda a tua casa? Aqui Pedro Pedro foi para Jerusalém. Depois você leu aqui o relato. Pedro vai para Jerusalém. Lá os irmãos começam a dizer para Pedro. Eu vou ler só um trechinho para você entender de uma vez por todas aqui, ó. Atos capítulo 11, versículo 2. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguiram, ou contrariaram Pedro, dizendo: entraste em casa de homem circuncioso e comeste com eles? Veja, que era proibido, né? E Pedro passou então a fazer uma exposição. Aí Pedro começa a explicar tudo o que aconteceu, a visão, que foi derramado o Espírito Santo sobre o gentil, e que eles também agora faziam parte do povo de Deus. E olha aqui o que diz esse texto de Efésios. Veja o que diz esse texto aqui de Efésios capítulo 2, versículo 15. Eu vou ler aqui. Efésios capítulo 2, versículo 15 a 18, que diz assim: aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo
a paz. Não confunda quando você for estudar esse texto que eu estou lendo para você, dizendo aqui que Deus aboliu os mandamentos na sua carne. O texto não está dizendo isso, tá? Ele está dizendo assim que aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenança para que dos dois criasse em si o mesmo um novo homem, fazendo a paz. Aqui é a reunião do povo, tá? Que não tem nada a ver com Jesus aboliu os mandamentos, igual muitas pessoas dizem por aí. E reconciliasse ambos. Aqui estão falando de reunir as pessoas. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Qual que é a inimizade? Nós acabamos de ler agora, entre judeus e gentil, né? E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em espírito. E também Isaías capítulo 57. Por que esse texto está aqui? Porque Paulo lembrou do texto de Isaías capítulo 57, versículo 19. Veja o que diz aqui Isaías capítulo 57, 19. Diz assim: como fruto dos seus lábios criei paz, paz para os que estão longe e para os que estão perto, diz o Senhor. Eu o sararei. Então aqui Cristo, ao morrer naquela cruz, ele uniu todo o povo que aceita Jesus Cristo como seu único Salvador pessoal, ele faz parte do reino de Deus. Né? Agora então não existe mais judeus, mais gentil, não existe estrangeiro, não existe nada. Agora todos nós somos um em Cristo, porque todos nós dependemos só de um, que é Jesus Cristo, o nosso Salvador. O importante quando nós estudamos Atos capítulo 10, eu quero explicar mais um pouquinho sobre esse texto para que você possa entender, tá? Porque aqui nós estamos para estudar, aqui nós não estamos só para ler a Bíblia. A Bíblia não é um livro para ficar lendo, né? Eu estou lendo aqui porque eu não tenho o que fazer, não. A Bíblia é um livro para se estudar e para que você possa compreender os textos. Aí quando você for falar de um texto para alguém explicar, fazer uma exposição, aqui esse texto é um texto expositório, porque é de exposição, né? Nós só trabalhamos dentro de Atos capítulo 10, né? É uma exposição, então. E quando eu vou dar mais um pouquinho de foco aqui nesse que quando Pedro tem essa visão, né, que as pessoas julguem que está falando de carne, eu tenho aqui um comentário muito bom, tá? Eu ganhei ele, na verdade. Eu ganhei. É um comentário bíblico do Novo Testamento judaico, um judeu que escreveu. David H. Astor, o nome do sujeito aqui. E ele fez um comentário de Atos capítulo 10, um judeu. E nada melhor do que um judeu, né? Aí, um rabino, né? Fazer aí os seus comentários sobre a sua fé, né? O que pode e o que não pode. E aqui, ele comentando Atos capítulo 10, ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz assim, ó, ele está falando aqui sobre a visão de Pedro. E olha o que esse rabino judeu aqui fala. No entanto, não conheço nenhum intérprete da Bíblia insistindo que águia, abutre, corujas, morcegos, doninhas, camundongos, lagartos, crocodilos, camaleões, cobra, aranha e insetos que devem ser agora se tornar comestíveis. Deus especifica em Levítico capítulo 11, né, que talvez eu não citei hoje aqui nesse estudo, Levítico capítulo 11, é aquilo que fala ali da lei dietética, o que podemos ou não comer, que Deus deixou bem separadinho ali, tudo que nós podemos comer.
o que os judeus devem considerar alimento. Mais tarde, a forma pela qual as leis aqui se enquadram na nova aliança esclarecem para Pedro e para nós. Então veja bem, aqui nesse comentário, muito interessante a colocação desse tradutor aqui, do comentário judaico do Novo Testamento. Ele diz que nunca viu ninguém interpretar dizendo que agora pode comer tais coisas, né? Então o texto ali não está falando realmente de comer, e nem também o foco é ali, na verdade, o dom de língua. A verdade aqui que o texto quer mostrar que agora toda a nação, seja gentil e judeus, podem ser a mesma pessoa em Cristo. Nós somos todo mundo em Cristo. Por exemplo, eu sou adventista do sétimo dia e você que está aí do outro lado, talvez é católico, talvez é assembleano, é presbiteriano, não importa, é espírita, não importa. Nós somos um em Deus. Você está entendendo? Então, Deus, Jesus Cristo, é o centro. Isso que é importante. E veja que aqui quando Atos capítulo 11, no versículo 14, há uma palavra muito importante que eu vou destacar ela mais uma vez aqui, que diz assim, ó, que quando Pedro foi enviado, Pedro está dando o relato, diz assim, ó, o qual te dirá palavras mediante a quais serás salvo tu e tua casa. Quando se prega o evangelho para uma pessoa, você está oferecendo para ela a salvação que Cristo você está oferecendo, mas quem dá é Cristo, tá? Então, quando você for estudar um tema, estude bem para que você possa fazer a exposição, né, do tema. Ontem, por exemplo, ontem foi sábado. Ontem foi um dia especial na nossa igreja. Ontem teve 10 batismos. Os adolescentes, né? Umas crianças a partir, ou seja, depois que completaram 8 anos, que já pode decidir. E ontem então foi um dia de muita alegria. 10 pessoas, 10 jovens, 10 crianças, entre eles ali, adolescente na verdade, né? Entregaram a sua vida para Jesus. Foi um momento de muita emoção, as famílias se emocionaram, foi um momento maravilhoso. Muitas pessoas, né, ali que levaram os estudos bíblicos para aquelas pessoas, aqueles adolescentes, choraram, se emocionaram, porque é muito bom você entregar a palavra para a pessoa e a pessoa acolher ela, como diz Salmos, né? Salmos 119, 11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E aquelas crianças entregaram ontem a sua vida para Jesus. E foi um momento muito especial. E também você pode fazer isso. Você pode decidir entregar a sua vida para Cristo. Tome decisão na sua vida. Eu estou sempre nos vídeos, aqui nos nossos estudos, falando para você tomar decisão na sua vida. Tome decisão de se batizar, de ser uma nova criatura, para que você possa andar com Deus. Naqueles tempos, quando o Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecoste, foi para esse propósito, que aconteceu em Atos capítulo 10, que Pedro, foi levado, e ali o Espírito Santo mostrou para Pedro que Deus não faz acepção de pessoas. Deus ama todo mundo da mesma forma. Deus ama você. Se você está bebendo, se você está fumando, se você está prostituindo, se você está fazendo qualquer outro tipo de coisa, não espere você deixar esses vícios. Vai como você está na presença de Deus. Deus, pelo seu poder, é quem vai lapidar você para que você seja uma nova criatura. Então, meu irmão, minha irmã, com muito carinho, você que é jovem, né, entregue sua vida a Cristo. Esse mundo não há nada para lhe oferecer. Muitas vezes nós temos ouvido por aí sobre que nós somos alarmistas, mas quando nós lemos as profecias de Daniel e Apocalipse,
nós entendemos que o tempo está perto. Em breve, Jesus vai voltar. E se você não estiver até lá tomado uma decisão na sua vida, eu sinto muito lhe dizer, mas você não vai poder herdar o reino de Deus, tá? Então, entregue a sua vida a Jesus. Nesse dia, ore a Deus e faça a melhor decisão. Procure uma igreja. Se você deseja ser um adventista do sétimo dia, entre no site, procure uma igreja e converse com o pastor, diz que você quer fazer o estudo bíblico, eu tenho certeza que você vai ser bem recebido, tá bom? Feche seus olhos com a sua fronte, eu quero orar com você. Obrigado, Senhor, por mais esse estudo, onde nós entendemos, Senhor, que ao derramar o Teu Espírito Santo sobre aquelas pessoas, o Senhor também estava abrindo o reino dos céus para elas. E hoje nós entendemos, meu Pai, que todos nós temos acesso à Tua graça, que é de graça. Assim como aquelas pessoas receberam o dom do Espírito Santo, Senhor, que foi lhe revelado para elas naquele momento, para que Pedro pudesse entender como o Senhor é maravilhoso, como o seu amor alcança milhões de pessoas, meu Pai, e raça de todas as nações. Obrigado por esse amor com cada um de nós. É o que nós pedimos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Eu te espero, então, num próximo estudo. Vou deixar aqui, talvez no próximo sábado e no domingo nós talvez não teremos o estudo, tá? Porque eu vou estar no retiro, mas eu vou deixar uma palavra de gratidão para cada um de vocês aí, uma reflexão, tá? Eu estarei fazendo aí no momento certo durante o retiro, tá bom? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Eu espero então vocês num próximo estudo. Que Deus abençoe a semana de cada um de vocês.